Exílio, Messias, redenção, são palavras que, olha, a gente acha que conhece, né? Mas a perspectiva judaica clássica sobre elas pode ser bem surpreendente. Nesta análise, a gente vai usar a história como lente para desvendar o que de fato está por trás desses conceitos tão importantes. Vamos lá? A maioria das pessoas tem uma ideia já formada sobre esses termos, muitas vezes por influência de outras tradições. Mas, e se a visão judaica clássica for fundamentalmente diferente? Mais pé no chão, mais histórica e menos metafísica do que se costuma imaginar? É exatamente essa a nossa investigação de hoje. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a base de tudo, que é o pacto divino acontecendo na história. Depois, vamos redefinir o exílio como um teste e não uma falha, o que nos leva, claro, à redenção. A partir daí, a gente define o papel real do Messias e faz uma distinção que é crucial entre o destino da nação e o da alma. E tudo isso para entender o foco dessa fé no mundo em que a gente vive. Primeiro ponto, e talvez o mais importante para entender todo o resto. No judaísmo, a relação entre Deus e o povo de Israel não é uma história mística, abstrata. É um drama real que acontece no palco da história humana. E isso é fundamental. Diferente de outras visões que focam a salvação numa esfera puramente sobrenatural, aqui o pacto se manifesta em eventos concretos, reais. A história não é um mero detalhe, ela é o cenário onde essa aliança é vivida, testada e confirmada. Vamos então para o conceito de exílio. É muito fácil pensar que a perda da terra ou a destruição do templo significaria o fim do pacto, um fracasso. Mas a visão judaica sobre isso é radicalmente diferente. E aqui está a grande virada de chave. O exílio não é uma surpresa, não é um plano que deu errado. A própria Torá já previa essa possibilidade. Ele é apresentado como uma consequência, uma fase educativa. Dolorosa, sim, mas que já estava, digamos, nas cláusulas do contrato. E essa distinção muda tudo. O exílio é uma condição, não um cancelamento. A aliança e os mandamentos da Torá continuam valendo para sempre, com ou sem templo, dentro ou fora da terra de Israel. Não existe a necessidade de uma nova aliança ou de uma nova revelação. E olha que interessante, se o exílio é histórico, a redenção também é. A tradição judaica não fala de redenção só como um evento futuro e espetacular. De certa forma, ela já aconteceu. Essa linha do tempo mostra exatamente isso. Depois da destruição do primeiro templo, o povo foi para o exílio na Babilônia. Mas depois, eles voltaram, reconstruíram o templo e retomaram a vida em comunidade. Foi uma redenção histórica, concreta, liderada por pessoas e autorizada por um rei persa. Sem milagres cósmicos, sem salvadores divinos. E isso nos leva direto para a palavra Mashiach. Literalmente, ela só significa ungido, não é um ser divino. Reis, como o rei Davi, eram chamados de Mashiach. Sacerdotes também eram ungidos. E o mais incrível, o profeta Isaías chama Ciro, o rei persa que permitiu a volta do exílio, de Mashiach de Deus, por causa do papel histórico que ele cumpriu. Certo. Então, qual é o papel do futuro Messias que o judaísmo espera? O grande filósofo Maimônides nos dá uma definição muito clara das tarefas dele. E olha só, são tarefas bem terrenas. Basicamente, o trabalho dele é político e nacional. Ele é um líder humano que vai restaurar a soberania, reunir o povo, reconstruir o templo e, talvez o mais importante, criar um ambiente onde a Torá possa ser vivida em sua plenitude. O papel dele é de um grande facilitador. Então, o ponto crucial é este. O papel dele é instrumental. Ele cria as condições, mas ele não é a fonte da salvação. Ele não tem uma função de salvar almas. Perdoar pecados ou ser um intermediário entre uma pessoa e Deus, isso não faz parte da descrição do cargo. A Torá não depende dele para ser válida. E aqui a gente chega no coração da nossa análise, uma distinção brilhante de Maimônides que resolve muita confusão. Pense em dois caminhos que correm em paralelo. Um é o caminho da nação, o outro é da alma individual. E essa tabela ilustra isso perfeitamente. O Messias opera no plano histórico, coletivo, buscando a redenção política da nação. Já a recompensa final da alma, o Olam Rabá, ou o mundo vindouro, opera no plano espiritual e individual. Uma coisa não depende da outra. Cada pessoa conquista seu destino espiritual através das próprias ações, do seu conhecimento e da sua ética. E o que seria esse mundo vindouro? Para Maimônides, não é um paraíso com ruas de ouro. É um estado de ser,
um estado ontológico, onde o intelecto da alma se conecta com o intelecto divino na medida da sua capacidade. É a recompensa final pelo esforço de uma vida inteira. A jornada, portanto, é espiritual. Uma vida de retidão leva a um estado de recompensa espiritual depois da morte, que culmina nesse estado final, o Olam Rabá. Notem que nada disso precisa da vinda de um Messias ou de uma transformação do mundo físico para acontecer. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. Se a redenção nacional é um evento histórico e a salvação da alma é uma jornada individual, qual é então o foco principal da fé judaica? A resposta amarra todas essas ideias de uma forma bem poderosa. Recapitulando, a gente viu que o exílio faz parte das regras, não é o fim do jogo. Viu que a redenção já aconteceu na história e pode acontecer de novo. Que o Messias tem uma tarefa política, não metafísica, e que a alma segue seu próprio caminho espiritual. Tudo isso aponta para uma conclusão muito forte sobre o propósito da vida. E esta frase resume tudo de forma genial. A ênfase não está em escapar deste mundo para outro, nem em ficar esperando um fim cósmico dos tempos. O desafio, a missão e o propósito estão em construir uma vida de justiça, de sabedoria e de fidelidade a Deus aqui e agora. E fica a pergunta para reflexão. Entender a fé não como uma espera passiva pela salvação, mas como um chamado ativo para a responsabilidade, tanto histórica quanto individual. Como é que isso muda a maneira como a gente enxerga o nosso próprio propósito? Fica aí o pensamento.